Glória a Deus, pessoal. Tô aqui então, de volta. Vamos lá, começar de novo. Contar, ó, tinha que ter erros de gravação nisso. Eu gravei quase toda a aula sem estar gravando. Você acredita nisso? Gravei sem estar gravando. Se você entende. Se você não entende, tipo assim, eu tava falando. Quando eu olhei, não tava gravando. Mas vamos lá. Voltando ao Rock Summit, teve esse tempo aí de intervalo nos dias que nós temos essas aulas, mas então estamos voltando hoje, uma aula, tenta ser objetivo, prático na aula, já em 42 segundos, mas antes de entrar na aula eu quero fazer uma breve oração contigo e relembrar algumas coisas, ok? Feche os olhos então, por favor. Amado Deus, obrigado, Senhor, por mais essa aula que o Senhor está nos dando, estende a tua mão sobre cada pessoa que está ali do outro lado assistindo, Pai. E opera pelo teu Espírito Santo para que tenhamos entendimento e praticidade, em nome de Jesus, amém. Legal, gente. O que a gente estudou nesses dias? Vamos lá. Tá o meu pointer. Deixa eu ver aqui. Pronto. Agora sim vai funcionar direitinho. O que a gente estudou nesses dias? A gente... primeira coisa, então. Pronto. Vamos relembrar. O que a gente estudou nesses dias? Primeiro, a relação do discípulo com o estudo da Bíblia. Segundo, relação do discípulo com oração. Relação do discípulo com vontade de Deus, com família, com a igreja e, por fim, com mordomia. Foram os tópicos que a gente estudou nas outras semanas e tudo isso aí está linkado aqui no canal do YouTube da igreja, tá? Todos esses tópicos que tu tá enxergando aqui do ladinho, todos eles estão aqui no canal do YouTube e você pode assistir as aulas anteriores. Hoje, sobre o que nós vamos estudar? Nós vamos falar hoje sobre o discípulo e sua rede de relacionamentos. O mundo corporativo chama isso de networking. Tá. Na sua apostila está escrito assim, o discípulo e o seu relacionamento com o próximo. Mas na prática são a sua rede de relacionamentos. Com base em todo esse processo a gente vai ver o exemplo de Cristo. Então, abre a tua Bíblia em João capítulo 13, por favor, ou acompanha aqui pelo vídeo. Você vai ver aqui os versículos do lado e a gente vai vendo e vamos tentar extrair daí, do exemplo de Cristo, princípios para a nossa vida. Tá? Então diz assim lá em João capítulo 13, do versículo 1 ao 15. Vou estar lendo aqui na tela e você me acompanha. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo para ir para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Ou seja, Judas já estava endemoniado nesse tempo aí. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim ele levantou-se da mesa, tirou a capa, desculpa pelo barulho, gente, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com água, com a toalha que estava na cintura. Chegou então Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Então respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Então respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os pés, mas também as minhas mãos e a cabeça. Ó Pedro, né, espaçoso. E Jesus respondeu, quem já se banhou não precisa se lavar, apenas lavar os pés, pois todo o corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo. Por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, porque eu sou. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Qual vai ser o objetivo da nossa aula nessa noite? A partir do que Jesus nos ensina. Primeiro, identificar as atitudes que favorecem um bom relacionamento. Segundo, explicar por que algumas pessoas têm dificuldade de se relacionar com outras. E terceiro, desenvolver uma atitude positiva no que diz respeito à busca de um bom relacionamento. Lembrando sempre, gente, que a nossa base é Deus, é Cristo e sua palavra. Logo então, entenda, parta do princípio que tudo
todo o problema de relacionamento, ele tem a sua base, a sua estrutura na presença ou na falta de relacionamento com Deus. Quanto mais relacionamento com Deus, menor o teu problema de relacionamento com as pessoas ao teu redor. Quanto menos relacionamento com Deus, maior a tua facilidade de relacionamento com aqueles que estão ao teu redor. Vamos para um exemplo bíblico. Caim e Abel. O problema dos dois, a gente sabe que combinou com um assassinato. Aliás, o primeiro assassinato da história. Mas o problema começa quando Caim oferta algo que não agrada a Deus. Ele oferta algo que não agrada a Deus porque havia ali uma lacuna de relacionamento. Lembra que em toda a Bíblia Deus toma uma iniciativa em nossa direção. João 3,16 diz que ele amou você, sendo você pecador. Você que está assistindo essa aula. Deus tomou uma iniciativa por você. Noutra circunstância, se você olhar para o relacionamento de Adão e Eva com Deus, Deus procurava eles todos os dias no jardim. E o problema de Caim foi ele se afastar de Deus. Como isso resultou? Resultou num assassinato, num problema de relacionamento com o próximo. Então, eu quero ver com você algumas ações para que a gente possa melhorar os nossos relacionamentos, o nosso networking, seja ele cristão ou não. Então, vamos lá. Primeira, desenvolva uma atitude de humildade. É interessante porque o oposto da humildade é soberba, e a Bíblia diz que a soberba ela antecede a ruína, antecede a queda. Efésios fala que a gente deve ser bondoso e compassivo uns para com os outros, perdoando-nos mutuamente, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Deixa eu ler algo para você, uma frase bem interessante que tem aqui na nossa apostila. Diz que a humildade é necessária para que possamos exercitar perdão. E via de regra, a ausência do perdão é um empecilho a um relacionamento saudável. A humildade é necessária, se nós pensássemos em outras frases, e que eu vou falar agora não está aqui nessa parte da apostila, mas ela é necessária para que você descanse em Deus. Porque o mesmo texto que fala que a gente deve se humilhar debaixo da mão poderosa de Deus, diz que a gente deve lançar sobre ele a nossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de nós. O mesmo texto diz que ele vai nos exaltar. Então, entenda que humilhar-se, tomar uma atitude humilde, não é perca, mas ganho. E embutido nisso, quando você pensa nos relacionamentos ao seu redor, está o perdão. Perdoar, apenas para esclarecer, não é você dar a mão para a pessoa e caminhar correndo no campo verde. Daqui a pouco a pessoa te agrediu, física, emocional, religiosa, enfim, da forma que você pensar. Mas perdoar significa que você não carrega mais a dor e o rancor junto com você, você deixa a pessoa seguir a vida dela e você segue a sua. Então, desenvolva uma atitude de humildade. Olhe para o outro, tente entender o outro. Quando vê ele te lesou, mas o fundo dessa lesão, o fundo da atitude errada dele está na ausência de Cristo. E considere que religiosidade, adestramento, não é a mesma coisa que discipulado e vida com Deus. Existe muita gente que se diz ou se considera crente que na realidade é adestrado, não é filho de Deus ainda. Então, quando vem nesse processo, você tem que orar até para que a pessoa tenha uma experiência com Cristo. Segundo ponto, desenvolva, ligado ainda a desenvolver uma atitude, de humildade. Considere, como você reage quando você é ofendido? Pensa aí. Tu tem dificuldade em perdoar ou tu é rápido em perdoar? Segundo ponto, cultive uma autoestima saudável. Como assim, pastor, autoestima? Bom, com Jesus, guarde essa frase, toda a autoanulação é herege. Deixa eu te explicar. É lógico, você precisa entender a sua pequenez diante do Deus da Bíblia, que é um Deus gigante. Você tem que entender isso. Tá? O problema é quando você, crente, foca tanto na pequenez que se esquece de quem é Deus. Romanos 8,37 diz que em toda a circunstância, com Cristo, olha bem, com Cristo, você tem a vitória.
Você é mais do que vencedor, dizem outras versões. Logo, não adianta você só focar na sua incapacidade. Talvez você tenha... Só um instante, gente. Tá. Eu tô gravando em casa, tem janela aberta, tô sozinho agora, mas daqui a pouco a família tá pra chegar. Desculpa. Isso vai, não vai ter... Tô gravando direto, não vai ter corte, isso vai. Vai pra virar erros de filmagem, tá? Nós vamos voltar pra aula. Em Cristo, você é mais do que vencedor. Pega o raciocínio comigo. Quando fala de uma autoestima saudável, está falando da forma como você estima, da forma como você se vê, mas em Cristo. Sem Cristo você não é nada. Romanos 3,10, não há nenhum justo sequer. Mas com Jesus você é mais do que vencedor. Ok? Então você precisa entender isso, porque quando você entende isso, você não tem medo de ser humilde. Quando o seu relacionamento com Deus está pleno e você entende que em Cristo você não precisa ter medo, você não tem medo de ser humilde, você não tem medo de nenhum dos próximos pontos. Pensa comigo. Como você se vê em Jesus? A nossa base tem que ser, a sua base tem que ser as promessas da palavra de Deus. Isso aqui, ó. Precisa ser o livro-texto da sua vida. Cara, se isso não for, não adianta. Você pode ler vários livros, você pode ler vários materiais, mas Cristo tem que ser a base da sua vida. Terceiro ponto. Aceite as pessoas como elas são. Isso é diferente, isso não trata de aceitar comportamento destrutivo. Ah, o meu pai é violento, ele bate na minha mãe, eu tenho que aceitar isso. Não, nada a ver, nada a ver. Isso você tem que denunciar, tá? Você tem que ir contra isso. Mas aceitar as pessoas como elas são é entender que no corpo de Cristo, nesse relacionamento cristão onde nós vamos ter diferenças, nós somos diferentes. Olha o que diz a Bíblia. Não julguei para que vocês não sejam julgados. Julgar, à luz da Bíblia, e eu apontei aqui na minha revista, é você definir um destino. É você deliberar. O juiz ele julga, depois de julgar, às vezes cabe recurso, às vezes não e a pessoa é condenada e pronto. Isso é julgar. Julgar é olhar para o camarada que é alcoólatra e dizer que ele vai seguir sendo alcoólatra o resto da vida. Quando você julga, você está anulando o poder de Cristo. Então a gente não deve julgar. Mas a gente precisa olhar para a pessoa, entender como ela é e orar para que Cristo mude ela. Para que Cristo mude você e mude ela. Então, envolve desenvolver uma atitude humilde, um bom relacionamento, envolve cultivar uma boa autoestima, se entender como quem você é em Cristo e envolve aceitar as pessoas com as diferenças e com as limitações que elas têm. E procurar ver o melhor do que Deus está fazendo na vida delas. E se há algo que você acha que precisa melhorar, seja você o instrumento, proporcione o caminho para que essa pessoa possa crescer. Seja você o meio, o instrumento de Jesus para que ela mude. Considere como você reage quando as pessoas discordam de ti, talvez porque elas têm um jeito diferente de ser. Você precisa responder de uma forma sincera a isso e tomar uma atitude a partir daí. Beleza? Ponto 4. Mantenha uma atitude flexível. Como assim, pastor, uma atitude flexível? Vamos para a Bíblia. 1 Coríntios 9, 19 e 22. Porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Olha só, ele embora sendo livre, ele se fez escravo para um propósito. Ganhar o maior número possível de pessoas. Como caminhou isso? Tornei-me judeu para com os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar algum. O que é ser
flexível, de uma forma prática. É você não ser um chato. Ai, pastor, eu não gosto de hino. Cara, entenda que ser flexível no bom relacionamento. Se tem irmãos que gostam de hino, você vai curtir hino também. Só peguei exemplo da música, tá? Porque em igreja tem essa discussão. Hino, cânticos e o raio que o parta. Tem muito cântico que não serve pra nada, nem pra limpar chão. Então, a questão de ser flexível é você aceitar as diferenças, as limitações daqueles que estão ao teu redor. De que adianta? Se você pode ser um estudioso, eu sou estudioso, olha só, aqui atrás tem uma biblioteca. Eu tenho aqui Bíblia em grego. E eu gosto disso. Mas de que adianta eu falar em grego aqui se vai ter pessoas que vão assistir essa aula que não sabem grego? Então eu preciso ser flexível. Não é um ambiente para isso. Aqui tem que ser uma aula na lata, prática, para a vida cristã. E não de grego. Você entende? O que é se fazer livre, prisioneiro, fraco ou forte, judeu ou gentil, de acordo com o seu contexto, não é você ser um hipócrita, não é nada disso. Mas é você ser sensível. Sensível. É diferente. E o propósito aqui não está, e a base desse relacionamento, ele não está na imaturidade dos irmãos. Veja que Paulo fala isso com o propósito de ganhar o maior número de pessoas. Você precisa estimular os seus irmãos à maturidade. Mas o propósito é ganhar o coração. Por isso que Cristo serviu. Cristo fez aquilo numa atitude de ganhar. Ele ganhou dos discípulos. Olha, e me imitem. Foi essa a palavra de Cristo. Qual é a próxima ferramenta que a gente pode usar nesse processo? Não somente ser flexível, mas ao mesmo tempo ser... desculpa, outra perguntinha. Como você lida com pessoas diferentes de você? Jovem, você visita os idosos? Você gosta de estar com os idosos? Idosos, vocês dão ouvidos para os jovens? Coisa chata, gente, coisa chata quando alguém se acha dono da verdade. Do jeito de ser. A única verdade reta e inabalável é essa daqui, tá? Volto a dizer Bíblia. Viva com honestidade e sinceridade. Uma pessoa sincera não vive dividida contra si mesma. Ou seja o seu sim, sim, seu não, não. Que passar disso vem do maligno. Deixa eu te mostrar algo. Tira o meu relógio aqui. Ó, olha pra minha mão aqui. Deixa eu ver. E... sabe o que é isso, né? Uma tatuagem. Só tô dando exemplo. Tem mais, tá? Não é só essa. Mas só vou te dar um exemplo. A questão aqui não é discussão hermenêutica, tá? Tem um livro de hermenêutica aqui também. Mas a hermenêutica lá do Antigo Testamento de que tatuagem é pecado era uma hermenêutica errada, porque ali o contexto não falava nem de tatuagem, tá? De marcar os vossos corpos por vossos mortos. E se você ler Apocalipse com sinceridade, você vai ver que na coxa de Jesus está escrito uma coisa, ou seja, Jesus possuía uma marca na carne. Então, nada de errado. Por que eu estou dizendo isso? Esse sou eu. E não tenho medo que você discorde de mim. Mas agora, porque esse sou eu não posso te obrigar a fazer tatuagem. Eu tenho que ser honesto e sincero com você, dando a minha posição, o que eu creio. O meu sim, sim. O meu sim tem que dizer sim. O meu não tem que dizer não. Mas eu não posso, ao mesmo tempo, te obrigar a fazer isso. Eu estou falando de algo aleatório. Mas agora pense na sua vida com Deus. Você tem que ser pontual, claro, reto com o que diz a palavra de Deus. Sincero, não dividido. Quando a pessoa vier falar com você, se Jesus te manda perdoar, ponto, perdoa, sim, sim. Se Jesus te diz que um relacionamento extraconjugal é pecado, porque a Bíblia diz que é isso, você tem que cortar na raiz. Esses dias uma pessoa entrou em contato comigo no Instagram, elogiou uma postagem que eu fiz e terminou com beijos. É sério? A minha pequena diz assim, é sério, pai? É sério, é sério. Como se eu fosse muito gato, né? Olha, nem cabelo tem. Gente, honesto e sincero, mostrei pra minha mulher e a resposta que eu dei pra pessoa foi na lata. Ó, querida, realmente, concordo contigo com relação à palavra de Deus. Mas beijos? E eu perguntei, isso é forma de tratar homem casado?
Não está escrito aqui no meu Instagram que eu sou casado e pai de 2 meninas? Então, se liga, entendeu? Honesto, sincero. Ah, pastor, tu foi grosso. Não, não fui grosso. Fui honesto e sincero. E provavelmente a minha atitude como homem de Deus e pastor, honesta, sincera, uma atitude honesta, clara, sincera, ela pode ter movido o Espírito Santo na vida dessa pessoa. Para terminar, quantas palavras você tem? Considera isso. E aí sim, para terminar, queridos, obedeça a lei do exemplo. Na sua apostila está escrito assim, obedeça a lei áurea. Tá? Uma pessoa sincera, ela não vai viver dividida contra si mesma, como está descrito ali, e ao mesmo tempo ela vai ser clara nas suas ações. Mateus 7,12 diz o seguinte, assim tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Faça para os outros aquilo que tu quer que eles façam para você. Essa é a lei dos profetas. No outro texto, Jesus vai falar assim, ó, ama o teu próximo como a ti mesmo. Amados, a base dos nossos relacionamentos está no exemplo. Cristo serviu para ser, mostrando exemplo de servir. Você quer radicalizar os seus relacionamentos de trabalho, na igreja, os relacionamentos que você tem na escola, mesmo agora em tempos de pandemia, de quarentena, pega esses 6 princípios, aponta eles e tenta vivê-los. Até que seja natural para você e você começa então, já que é natural, você não precisa mais ler a lista. Por que eu estou dizendo isso? Porque você vai começar a experimentar algo diferente. Estamos falando de relacionamentos, eu usei o termo networking lá no início, tá? Eu tenho experiências de ter relacionamento com pessoas que moram longe daqui de onde eu moro, e essas pessoas contribuírem para o meu trabalho, e eu de alguma forma contribuir para o trabalho delas, justamente por agir com honestidade, por tentar fazer para os outros o que eu gostaria para mim, por ser flexível, sensível. Tome uma decisão hoje. Seu sucesso como discípulo, ele depende intimamente do seu relacionamento com Deus. E o reflexo desse relacionamento com Deus, vou segurar a Bíblia de novo, o reflexo desse relacionamento com Deus com as outras pessoas. Ou seja, deixa eu te explicar. O teu sucesso como discípulo de Cristo, ele vai variar de acordo com o teu relacionamento com Deus, e não somente o teu relacionamento com Deus, mas o teu relacionamento com os outros. Igreja é comunidade, são pessoas. Se liga que na tua comunidade de fé é normal, você vai discordar de pessoas. Contudo, deixa eu dar um ESC aqui, para ficar só eu falando com você. Vamos silenciar essa janela. Aqui meu rostinho bonito, vamos aumentar. Eu botei uma palavra final. Pronto. Aqui. O sucesso ou ausência de sucesso na sua vida cristã, não como discípulo de Cristo, porque a gente faz tudo para Cristo, mas na sua vida cristã, ela vai depender dessas duas coisas. Eu vou repetir. Primeiro, do seu relacionamento com Deus. Segundo, da forma como você se relaciona com as pessoas ao teu redor. O desafio para você é tomar uma atitude. A lição de casa é simples. Pegue esses pontos e tente praticar eles. Se você vai doar algo para alguém, só pegar o último ponto, fazer para os outros o que você gostaria. Se você vai doar uma comida no mercado, não compre a comida mais barata, compre a comida que você come. Se você vai doar 1 quilo de feijão, não compre aquele feijão horroroso. Compre o feijão que você come na sua casa, o azeite que você come. Doe uma roupa que você está usando, que você gosta, uma roupa boa. Não roupa rasgada. Mande uma mensagem para aquela pessoa que tu feriu e peça perdão. Isso é humildade. Experimenta o que Deus vai fazer na tua vida. Pede perdão hoje por aquele pecado que tu cometeu.
Gente, essas pequenas atitudes elas revolucionam a nossa vida com Deus. Movem para melhor. Experimenta isso, tá? 25 minutos, nossa aula termina por aqui. Que Jesus te abençoe e lute. Viva esses 6 pontos para ter relacionamento radical, primeiro com Deus e depois com as pessoas. Que Deus te abençoe. Fico por aqui. Tchau, tchau. Fui.